primordial voltou a se mover, não como fúria descontrolada, mas como matéria bruta buscando forma. Fragmentos de mundos colapsados fundiram-se sem pressa. Céus e terras reapareceram em camadas pacientes. Como se o tempo tivesse decidido trabalhar em silêncio. Nada nasceu de imediato, tudo foi assentado. As camadas necessárias da existência se organizaram uma a uma. Primeiro as veias terrestres, profundas e antigas. Depois os terrenos que repousariam sobre elas por eras. Cadeias de montanhas divinas ergueram-se sem violência. Oceanos cósmicos ocuparam vazios esquecidos. E inúmeros firmamentos nasceram em paralelo, mais férteis e prósperos do que antes do colapso. Om Daradara. O inefável não observava aquele processo. Ele estava sendo reescrito. Sua própria gênese se reorganizava em silêncio absoluto. Leis antigas eram recolocadas em novos alinhamentos. Estruturas esquecidas retornavam sem anúncio, enquanto o Dao se espalhava por todas as direções e o centro permanecia imóvel. That's a That's a No centro de tudo, um único ser permanecia. Lian Hu executava mudras com precisão ancestral. Gestos simples que rearranjavam eras, posturas cansadas que redefiniam continuidade. Ele não lutava contra o caos, não impunha ordem como conquista. Apenas sustentava o processo, como quem trabalha a terra para que o mundo continue. Agni Praxa O processo espalhou-se através do tempo e um grande setor da existência, antes destruído por uma guerra remota, foi reconstruído sem pressa e sem desperdício. Nada foi descartado por conveniência. Nada foi acelerado por vaidade. Cada instante foi carregado até o fim. Makala Legsad. Quando o mundo se estabilizou e as camadas cessaram o ajuste, Lian Hu sorriu, não por orgulho, não por vitória,
Mas porque o encerramento havia sido correto. Surgiu ao seu lado e observou o domínio refeito. Reconheceu o gesto e comentou que os escombros poderiam ter sido lançados ao abismo, que a entrada poderia ter sido aberta pela força. Mas algo diferente havia sido escolhido naquele lugar. TVMZ Nayan tragou o cachimbo com calma antiga e disse que estava cansado de destruição. Limpar o caminho era necessário, pois apenas assim o que viria depois poderia ser aceito. Nem todo trabalho busca glória, alguns apenas impedem que tudo desista. O abismo então se revelou, não mais coberto pelos entulhos do domínio colapsado. O Sor e o Lion também, ambos caminharam juntos, não em direção ao fim, mas ao que havia permanecido bloqueado por eras. Nada foi dito sobre o que aguardava além. Reconstruir havia sido apenas preparação. O verdadeiro peso ainda estava à frente, esperando aqueles capazes de continuar. Podes voar, podes voar. Não governa o mundo, ele permanece quando eles já caíram. Sua pele carrega o sol de eras incontáveis, e o vento que passou quando ninguém mais lembrava. A visão comum, ele parece apenas um velho cansado, sentado à sombra do que ainda insiste em existir. Enquanto o mundo aprende novamente a mãe existir. Senti, ele não acendeu pela glória, nem caiu pela derrota. Ela ficou quando deuses partiram, quando os sistemas ruíram, quando a esperança deixou de ser argumento. E não apenas acendeu o cachimbo e sustentou o peso de continuar. Não busca iluminação, não deseja libertação, nem sonha contra essa dependência. Alguns sofrem para subir, outros sofrem para dominar. Lion sofre para que ainda exista chão onde alguém possa tentar ir além. Oh mania, o fogo em seus olhos não consome, não acende, não se extingue. É a chama que continua quando nada mais quer continuar. É o
impede o frio final, enquanto o teu falha e retorna até de Saturno. Quando guerras cósmicas terminam e os vencedores desaparecem, Leão permanece no campo, reorganizando o que sobrou, não por dever, mas porque alguém precisa fazer o trabalho que ninguém celebra. Maya Kalaham. Ele não ensina, não pune, não salva. Seu domínio é a fadiga do real. O tempo que passa sem testemunhas, o esforço invisível que sustenta eras quando tudo já deveria ter existido. Se o tal é o fluxo, Leão é o esforço silencioso que impede o fluxo de cessar. Não corrige o Dao, compensa quando ele falha e trabalha enquanto os mundos dormem. Om Shanti Shanti. Ele não é ameaça, não é juízo, não é catástrofe, é a permanência absoluta que torna possível qualquer retorno, qualquer queda, qualquer novo começo. Quando o cachimbo finalmente se apagar, não haverá anúncio nem lamento. O mundo apenas perceberá que algo essencial deixou de sustentar. E até os Dukat evitarão imaginar o que vem depois. Gati para Gati. Não pede lembrança, não exige nome. Ele trabalha para que ainda exista algo a ser lembrado, a ser nomeado, a ser atravessado. Pode. Permanecem diante do limiar do abismo, não como guerreiros que desafiam o desconhecido, mas como aqueles que sabem que continuar é a única forma legítima de existência. Quando já não há escolha possível, o abismo não reage à presença deles, não ruge nem ameaça, apenas se abre em profundidade infinita, revelando camadas de escuridão que parecem existir antes do tempo e depois de qualquer fim concebível. Nenhum dos dois hesita, pois a hesitação pertence apenas àqueles que ainda discutem com destino. Om Zuna Zuna, Om Zuna Zuna, Om Zuna Zuna, Om Zuna Zuna. A descida começa sem direção definida, pois no abismo o espaço não aponta pra baixo nem pra cima, apenas se acumula em peso e densidade. O tempo começa a falhar em sua função de medir, tornando cada passo indistinguível do anterior, enquanto correntes de sombra e ruína se entrelaçam ao redor deles. Mesmo assim o avança com serenidade absoluta, e o segue com o mesmo passo cansado que sustenta mundos inteiros, como se atravessassem apenas um campo após a colheita. Om Gora Gora.
sensações infinitas despertam ao redor. Tempestades de destruição nascidas da execução celestial e do erro acumulado de eras incontáveis relâmpagos de aniquilação cortam o vazio. Vozes de condenação se manifestam como lâminas invisíveis, e ondas de colapso tentam dissolver tudo que ainda ousa existir. William Wu não resistem nem desviam, eles simplesmente descem, ignorando a violência como quem atravessa uma chuva que não merece atenção. O comenta que o abismo insiste em destruir tudo que toca, como se ainda acreditasse que a aniquilação resolve falhas antigas. Nenhum responde com voz calma e áspera, que destruição é apenas trabalho mal direcionado, excesso de força sem paciência suficiente para sustentar o que vem depois. O observa que muitos caem tentando enfrentar a tempestade. William Wu diz que o erro sempre foi lutar contra aquilo que apenas precisa ser atravessado. Eles continuam descendo enquanto falam, indiferentes ao Wu comenta que o abismo insiste em destruir tudo que toca, como se ainda acreditasse que a aniquilação resolve falhas antigas. Wu responde com voz calma e áspera, que destruição é apenas trabalho mal direcionado, excesso de força sem paciência suficiente para sustentar o que vem depois. O observa que muitos caem tentando enfrentar a tempestade, e Billy Wu empunha a enxada, não como arma sagrada nem símbolo de poder, mas como ferramenta de trabalho, a mesma que sustenta a existência quando todos os outros já desistiram. Ele golpeia a árvore negra uma vez, depois outra, cada impacto simples e definitivo, até que a estrutura da tribulação se rompe. Não há explosão nem glória, apenas o silêncio de algo que deixou de ser necessário, como o entulho removido antes do plantio. Com a árvore destruída, a tribulação perde coerência, e o fluxo de destruição se dispersa, embora o abismo continue profundo e implacável. O reconhece o gesto com um leve aceno, compreendendo que aquele ato não foi combate, mas manutenção do caminho. William Wu não responde, pois não há nada a explicar quando o trabalho é feito da forma correta. Ambos continuam descendo sem alterar o ritmo. Abaixo deles se estende o mar de tribulação formado por execução, ruína, colapso e esquecimento misturados em uma massa interminável, sem proteção visível, sem técnica manifesta. O William Wu entram nesse mar como quem aceita o peso de existir até o fim. As ondas de destruição tentam arrastá-los, mas encontram apenas continuidade e passo firme. Pergunta quanto tempo aquele mar pode durar. William Wu responde que o abismo sempre cansa, antes daqueles que sabem carregar o peso sem reclamar. O sorri discretamente, e ambos seguem caminhando mesmo quando já não há chão. Apenas profundidade e permanência, nenhuma pressa, nenhum medo, apenas descida contínua. O mar de tribulação fica pra trás e o fundo do selo abissal é finalmente alcançado. Não há destruição nem ameaça, apenas silêncio absoluto e a sensação de que algo verdadeiro pode começar ali. A descida termina não como vitória, mas como preparação concluída, enquanto o abismo permanece imóvel pela primeira vez em eras incontáveis. Final da descida, como a zero da tribulação foi deixada para trás. O William Wu encontra um
apenas o vazio exterior. Nada sem promessa, sem germinação e sem memória. Um espaço onde nem o eu ousa nascer. Não há vento, não há escuridão viva, não há eco de criação, apenas um silêncio absoluto que não responde ao olhar nem à intenção. Conha soa como constatação, não um Google, outro desespero. O vazio estéril encontra-se selado por um cercado simples feito de madeira antiga, cortada pelo tempo, mas amarrada não por arame ou metal, e simbolinhas do destino esticadas até o limite do suportável. Cada estaca carrega eras de contenção silenciosa, cada fio vibra com possibilidades negadas. Foi Leão quem ergueu aquele cercado em eras esquecidas, não para prender algo violento, mas mais para impedir que o nada se espalhasse. Hoje, porém, o cercado está quase desabando. As estacas rangem, as linhas do destino perdem firmeza, e o vazio dentro do selo parece mais denso, mais insistente, como se estivesse aprendendo a pressionar o real leão. O observa em silêncio e a silêncio que pediu ajuda, porque o trabalho desta vez exige mais do que persistência. O fogo em seus olhos não se agita, ele apenas continua até te vibra sem consolo. Então fala com serenidade absoluta, que não é a cerca que enfraqueceu, mas o que está aquecido que se fortaleceu, pois até o nada aprende quando é mantido por tempo demais. O velho agricultor concorda lentamente, tragando o cachimbo como quem aceita uma verdade antiga, e começa a dizer que se aquilo escapar não restará sequer cansaço. A genião pulsa com mais advertência contida. Interrompe antes que a frase se complete. Sua voz não carrega urgência nem alarme. Ele diz que Leão não deve reforçar o cercado, nem tentar sustentar indefinidamente o que não deseja existir. Diz que é hora de encontrar outra utilidade para aquela cerca, pois manter o nada preso já não é solução, apenas adiamento. Sem mais palavras, dá um único passo e atravessa o selo, cruzando o cercado como quem atravessa uma ideia já esgotada. As linhas do destino tremem, mas não se rompem. O mundo dentro do cercado se revela como um vazio ainda mais profundo, um espaço onde nenhuma lei se afirma. Leão o não impede, ele compreende que aquele gesto não era ruptura, mas uso correto do fim. Macala um sustento ao momento. Lado de fora, o velho permanece, mãos apoiadas na enxada, observando o cercado que agora não protege mais o mundo, mas define seus limites. Do lado de dentro o caminho em um nada que não reage, preparando-se para dar sentido ao que jamais teve função. O vazio estéril permanece silencioso, vive pela primeira vez. Não pressiona, beije, soa, ecoa como travessia aceita.
estéril não surge, não começa e não se anuncia, pois anunciar já seria um gesto, e nele não há gesto algum. Ele existe como pano de fundo absoluto, anterior a qualquer decisão, onde a própria existência repousa, sem precisar justificar sua continuidade. Nada ali deseja nascer, nada busca cessar, e mesmo o tempo parece esquecer a função de avançar, permanecendo suspenso como um peso que não cai. Oh, Xunya ecoa, não como invocação, mas como constatação nua. Nesse estado, tudo continua funcionando sem pulso, como máquinas que nunca foram desligadas, porque ninguém mais se lembra do motivo pelo qual foram ligadas. O real permanece inteiro, mas vazio de urgência, e a permanência deixa de ser escolha para tornar-se hábito antigo. Não há erro a ser corrigido, nem verdade a ser defendida, apenas a continuidade silenciosa de algo que já não pergunta por quê. Om Dakam vibra como peso carregado, não como dor ativa. Diante do vazio estéril, a inexistência parece cheia, pois ao menos o nada ainda carrega negação, ruptura e promessa de fim. O colapso parece criativo, o término parece intenso, porque todos eles ainda fazem algo. O vazio estéril não faz, ele permite que tudo continue sem necessidade, dissolvendo a vontade antes mesmo que ela se forme. Tet Sat ressoa como presença sem resposta. Quando algo tenta mover-se, o vazio estéril não reage nem se opõe. Ele não bloqueia, não resiste, não ameaça. Apenas remova a urgência do movimento até que o impulso se desgaste por si só. Não há conflito, apenas desgaste silencioso, como caminhar em um campo onde cada passo perde sentido antes de tocar o chão. Agnium surge como calor que não acende. O caos não nasce do nada, nem explode por desordem espontânea. Ele só nasce quando atravessa o vazio estéril, quando a existência decide mover-se mesmo sem garantia, mesmo sem sentido, mesmo sem promessa de retorno. Essa decisão não destrói o vazio, mas rompe a inércia eterna que sustentava tudo sem finalidade. O Engegate marca o início da travessia. Por isso o vazio estéril não é destruído nem negado. Ele é delimitado, cercado, não o prende para puni-lo, mas para impedir que ele ensine o mundo a desistir. Delimitar o vazio é um ato de responsabilidade, não de medo, pois deixar que ele influencie tudo seria permitir que a existência contínua apenas por inércia, onde a Nanavaja soa como decisão madura. O vazio estéril permanece antes, durante e depois de qualquer mundo, mas não governa enquanto alguém ainda for capaz de atravessá-lo sem nostalgia. Ele não pede salvação nem destruição, apenas silêncio
E esse silêncio só é perigoso quando ninguém mais tem coragem de escolher o movimento. Bade esvá, encerra com uma aceitação sem consolo. O vazio estéril continua existindo, indiferente até a própria indiferença, enquanto o real decide ou não dar mais um passo. Antes de qualquer escolha, antes de qualquer juízo, antes mesmo da possibilidade de erro, havia movimento sem resposta. Não havia certo nem errado, pois ainda não existia o campo onde tais palavras pudessem repousar. A ação acontecia porque acontecia, sem pedir permissão ao significado, sem carregar consequência, sem deixar rastro. Nesse estágio, agir não exigia motivo, e o mundo ainda não sabia exigir responsabilidade. Ou cria, ressoa como impulso nu, sem destino. A malícia não é crueldade, não é ódio, não é desejo de ferir. Ela é a capacidade de agir quando agir ainda não significa nada. É o gesto anterior ao valor, o movimento que antecede qualquer tentativa de justificar-se. Enquanto a malícia domina, nada pode ser aprendido, pois nenhuma ação retorna como lição, e nenhuma falha retorna como erro. Takara Cunha vibra como ação sem eco. Nesse estado, tudo pode acontecer e nada pode ser julgado. A criação não é virtude, a destruição não é pecado. E o mundo gira sem memória moral. A malícia não escolhe o mal, ela age antes que escolher faça sentido. Por isso, onde ela reina não há ética possível, apenas repetição sem compreensão. A Dinikara Hon surge como fogo sem intenção de aquecer ou consumir. Para que o bem e o mal pudessem existir, a malícia precisou ser retirada do campo decisório. Não destruída, pois não pode ser destruída, mas excluída da arena onde escolhas passam a responder por si mesmas. Nesse instante a ação ganha peso, o gesto ganha retorno, e o mundo aprende a reconhecer responsabilidade. Om Dharma Nanana ecoa como o nascimento do valor. A malícia não desaparece com esse exílio, ela continua existindo fora do campo ético, como força anterior, como memória de um tempo onde agir não exigia justificativa. Quando retorna, o valor colapsa. Quando é mantida a distância, o mundo consegue sustentar significado. Ela não é inimiga do real,
mas é incompatível com qualquer forma de julgamento. Tatsa-on vibra como limite imposto, não como condenação. O caos pode criar e ainda carregar valor, pois ele atravessou o vazio e aceitou o movimento. A malícia não cria, ela apenas age por isso. O caos permanece no mundo, enquanto a malícia é mantida fora do centro das decisões. Um é força de transformação, o outro é vestígio de um tempo sem resposta. Onde a malícia se aproxima, o sentido enfraquece. Onde o valor se firma, a malícia silencia. Não por derrota, mas por exclusão necessária. Ela não é vencida, apenas colocada fora do alcance, para que o mundo possa continuar escolhendo, errando e aprendendo. Pode a se voar, encerra com uma aceitação dura, sem consolo. A malícia permanece além, anterior e intocável, enquanto o real segue adiante carregando o peso de ter escolhido existir com responsabilidade. Observa o mundo diante de si e fala com serenidade absoluta, afirmando que apenas algo absolutamente malicioso poderia sobreviver em um mundo tão estéril, pois ali nem o eu encontra solo para germinar. O silêncio se rompe quando a respiração da criatura se interrompe. Sua voz emerge do vazio, perguntando como ele sabe, como se ainda houvesse espaço para ocultação. Diante do olhar que atravessa a lei, cunha cara me ecoa como constatação fria, não como desafio. Responde que a lei da criatura se revela por si mesma, uma esterilidade maliciosa que não cria nem destrói, apenas impede qualquer possibilidade de sentido. Ele nomeia os caminhos já trilhados, a queda celestial e o abismo celestial, e declara o segundo nome do ser como queda do abismo, afirmando que não existe nada em sua natureza que não esteja exposto. A palavra não acusa, apenas descreve. Isso pesa mais que qualquer julgamento. A Nani Damaum vibra como sentença sem emoção. A criatura então ruge e invoca a descida da tribulação, fazendo o espaço estremecer como se o próprio vazio fosse comprimido. Ao atingir o limite, sua aura colapsa em único ponto, um vazio concentrado que captura poderes, afinidades e leis, tentando reduzir tudo à extinção absoluta. O ataque se forma não como explosão, mas como anulação total, um gesto final de negação. Em Kagaão pulsa como pressão insuportável. O
observa o colapso e pergunta com tranquilidade se aquele ser deseja usar extinção, concedendo-lhe a escolha que não trará salvação. O ataque eclode como um dilúvio invertido e tudo ao redor começa a desabar, enquanto permanece imóvel, falando que mesmo após a morte aquela coisa ainda consegue ser um incômodo. Não há esforço em sua voz, apenas presença incontornável. Essa cara ressoa em meio ao impacto. O bate-palmas e o som simples esmaga e despedaça as leis imortais ancestrais como se fossem vidro ressecado. As tribulações que desciam do alto desaparecem instantaneamente. O ser recua, incapaz de sustentar a própria forma diante de um gesto tão despreocupado. O mundo não se reorganiza, ele apenas aceita. Um vazio marca o golpe definitivo. A criatura incrédula pergunta quem é o, enquanto encara o que restou de si mesma, incapaz de compreender como alguém pode existir além da esterilidade e da malícia. O não responde de imediato, pois sua presença já respondeu. O silêncio que se segue não é vazio, fértil, nem caos, mas encerramento correto de algo que nunca deveria ter continuado. Bodhiswaha ecoa como fechamento inevitável. A queda do abismo se desfaz e o mundo segue adiante, carregando a memória de que até a esterilidade maliciosa pode ser vista, nomeada e atravessada. Sem pressa, bebe o vinho pra amor, sem firma, já sabido e reva que aquela criadora vem do mundo além da origem, o ponto de onde tudo se propaga, mas cuja própria essência ela ama. Ele explica que a origem sustenta, sobrevoa e organiza enquanto a lama não sustenta nada, não empilha nada e não conhece ordem alguma. Ainda assim não é caos, pois a lama é anterior a ele, estranhamente vazia, ilusório, egípcio antes que qualquer princípio pudesse se afirmar. Vibra como verdade nua, sem intenção de convencer. Da lama não nasce sustentação nem hierarquia, apenas uma permanência turva que deseja escapar para o mundo estruturado. Ele ri novamente e afirma que não há pressa, pois o trono chegará até eles no tempo correto, enquanto ele permanece ali para recebê-los. Suas palavras não provocam, elas delimitam. O espaço treme não por ameaça, mas por reconhecimento ontológico. Tatsat amecoa como constatação irrevogável. A criatura enfurecida declara que aquela é sua última chance de adentrar o mundo antes do dia final, afirmando que não pode ser impedida. Ela invoca a extinção estéril e queda do abismo, liberando um poder que envolve e tenta arrancá-lo desistir, despedaçando suas coordenadas.
coordenadas e apagando sua posição no real. A força não busca ferir, busca remover. Caga agine, pulsa como anulação absoluta. Então se move pelo paralelismo temporal com naturalidade impossível. Com a mão retira todo aquele momento de ataque do continuum, como quem remove um erro de cálculo que nunca deveria ter ocorrido. Impacto desaparece, essa explosão sem rastro, sem resistência. Você grita que aquilo é impossível, pois sua lógica não comporta alguém que opere fora da sequência causal. Invasão marca ruptura silenciosa. O sorri pronuncia a frase que redefine tudo, afirmando que eles decidiram devorar tudo, porque sabem que podem enquanto ele está ali para mostrar o limiar de seus desejos. Não é ameaça nem promessa, mas a exposição de um limite que jamais haviam considerado. O mundo parece inclinar-se a ouvir isso, como se reconhecesse uma fronteira ziga. Gente a nada, me vibra como juízo sem tribunal. Então ordena que o cosmos desça, a realidade responde não com obediência, mas com rearranjo. Camadas vibram, pressões se alinham e algo começa a mover-se acima e abaixo ao mesmo tempo, como se o próprio universo estivesse preparando um gesto maior. A música não resolve, não conclui, apenas sustenta a atenção do que está por vir. Hakai Katekua como travessia iniciada. Hakai Katekua como travessia iniciada. A confrontação permanece suspensa. O ataque interrompido, o desejo exposto e o limiar revelado. Nada termina aqui, o som se encerra com a sensação de que o próximo passo não será batalha, mas consequência. É inevitável ver tudo que foi dito. Pode, vai, soa como pausa carregada, não como fim. Não como fim. Não como fim. A batalha não recomeça porque nunca cessou, apenas se manteve suspenso enquanto o real tentava decidir se ainda possuía razão para sustentar aquele confronto. O espaço treme sem direção clara, como uma ferida que não sangra mais, mas também não cicatriza. E cada vibração carrega o peso do que ainda não foi resolvido. Permanece imóvel, não por contenção, mas porque nada naquele instante exige movimento. Pela primeira vez a criatura interrompe o próprio ímpeto e compreende que agir não é suficiente, pois há forças que só se tornam reais quando nomeadas.
ela percebe que enquanto permanecer sem nome, ainda poderá ser atravessada, corrigida ou ignorada, mas que ao declarar-se sua natureza se tornará inescapável. O silêncio se adensa enquanto essa decisão amadurece. Tat Satyam. Om Shunyana. Quando o nome finalmente é pronunciado, esterilitas maliciosa não ecoa como som, mas como drenagem, fazendo com que a intenção abandone o espaço ao redor. O real não reage com violência, pois o nome não ataca. Redefine o campo onde qualquer ataque poderia existir. A vontade começa a se dissolver como névoa exposta ao vazio. Om Kagaham. Om Shrinaya. O significado do nome se manifesta lentamente. Esterilidade absoluta unida à malícia anterior ao valor. Um estado onde nada deseja nascer e nada deseja opor-se. Não há conflito, pois até o impulso de destruir se mostra desnecessário. O mundo sente o peso de continuar existindo sem motivo. E essa sensação se espalha como fadiga ontológica. Om Sayaka. O poder final não se apresenta como explosão nem como golpe, mas como retirada gradual da vontade que sustenta leis e estruturas. As regras não se quebram, elas são abandonadas, como ferramentas que já não servem para nada. O cosmos tenta responder, mas encontra apenas indiferença absoluta, incapaz de gerar caos ou ordem. Agni Shunyao. Om Shunyaham. Sterilitas maliciosa alcança sua plena manifestação, como um campo que torna existir pesado demais para justificar-se. Cada camada do real se comprime sob a ausência de desejo, e até o tempo parece hesitar, incapaz de decidir se avança ou se dissolve. O observa sem urgência, pois compreende que aquele é o limite onde nomes deixam de ser ferramentas e passam a ser sentenças. Om Chitanana Vajra. Om Shunyahana. A música se encerra no instante exato em que o poder final se estabiliza. Sem resolução, sem vitória e sem resposta. A batalha não termina, mas é deslocada para um nível onde a próxima decisão não será sobre força, mas sobre se algo ainda merece continuar existindo. Body
ser enfim abandona qualquer contenção e ataca utilizando todas as forças que acumulou desde antes do valor, desde antes do caos, desde antes da própria decisão de existir. Segredos são rasgados do fundo da realidade como raízes arrancadas. Leis esquecidas são lançadas como armas cegas. E por fim, surge a gota de sangue das profundezas do abismo. Desconhecido, algo que não deveria ter sido separado de onde jamais houve forma. O ataque não busca destruir o U, mas arrancá-lo do existir, dissolver sua posição, apagar o fato de que ele esteve ali. Calaconia ressoa como violência absoluta, sem direção. Recebe o ataque sem recuar. Uma árvore astral manifesta-se atrás dele, seus ramos feitos de constelações antigas, afastando cada investida como folhas que desviam tempestades. Um olho espectral se abre no espaço e marca o coração do inimigo, não como ferida, mas como reconhecimento inevitável. Um pilar cósmico se ergue sob Vu, sustentando o movimento como eixo imóvel, enquanto tudo ao redor tenta colapsar. Nada ali é pressa ou reação, tudo é posicionamento correto diante do excesso. O Vajradhara vibra como estabilidade impossível. Então a lâmina se manifesta na mão de U. Não é luz nem sombra, não é forma nem conceito fixo. Ela se move como encerramento inevitável e corta o campo do ser em silêncio absoluto. Mas essa lâmina não conduz de volta à origem, não restaura, não absolve. Ela conduz ao refinamento infernal, o retorno ao ponto onde tudo que foi acumulado precisa ser queimado, até revelar o que jamais poderia ser purificado. O golpe não é punição, é destilação final. Agni. Pindakam ecoa como fogo que não concede escolha. O ser começa a desabar completamente, não em explosão, mas em esvaziamento progressivo. Como algo que finalmente reconhece que não há mais onde sustentar sua forma, leis, nomes e intenções se desfazem, e resta apenas a gota de sangue do abismo desconhecido, pulsando como memória concentrada de tudo que tentou devorar o mundo. O avança sem pressa, pois o fim já foi decidido no momento do golpe. Om Shanti Naraka soa como silêncio que aceita. O então revela seu segredo, lhe toca a gota de sangue, não a destrói. Ele escuta das profundezas daquele resíduo absoluto. O extrai o mantra não como criação, mas como algo que sempre esteve ali, esperando ser ouvido. A gota se dissolve enquanto o som se organiza, e o mantra ecoa não para invocar, mas para selar definitivamente o processo. O mundo não treme, ele assente. Om Kainaraka Revina. Om Kainaraka Revina. O mantra se
e com ele tudo que restava de malícia. Esterilidade e excesso é conduzido ao refinamento infernal, onde não há julgamento nem retorno à origem, apenas transformação irreversível em silêncio utilizável. O permanece imóvel enquanto o último vestígio do conflito desaparece. Não há vitória, apenas encerramento correto. Badinara O que não pôde terminar, o que não encontrou dissolução, permaneceu como pressão acumulada, não por vontade, não por erro consciente, mas por continuidade excessiva. Existir além do necessário, pesar além do suportável, sem grito, sem julgamento. Nada que pede redenção, nada que conhece culpa. O erro não busca correção, a memória não deseja descanso. Tudo apenas continua, e por continuar demais, endurece o real. Força posterior ao colapso, anterior ao valor. O mundo não apodrece por maldade, apodrece por excesso, por adiamento do fim, por salvação indevida, por sustentar o que já deveria ter cessado. Peso que não ensina, pressão que não escolhe, o limiar se abre, sem retorno, sem promessa de origem. O excesso atravessa não como destruição, mas como matéria bruta, aguardando forma, aguardando o limite. Não absolve, não perdoa, remove intenção, apaga desejo, silencia memória, atinge fogo que não consome, calor que não julga, processo sem ódio. Comprime até a função, destila até o uso, queima o inútil, preserva o necessário. O excesso se curva não por dor, mas por inevitabilidade. Já não corrói, já não apodrece, aceita a forma, aceita.
como estrutura. Fixação definitiva, selamento no real, o refinado permanece, o mundo continua. Ele não vem das dimensões, não caminha entre expansões infinitas. Quando retorna à origem, retorna ao início. E retorna à existência. Como aquilo que permanece. Quando tudo não se faz. Além do existir, além do fim, além do vazio que ainda conhece limite, ele serve a existência não como mundo, mas como alimento. Narakadiwayu. A continuidade que aprendeu a desejar. Quando o excesso se recusa a cessar, quando o colapso já não basta, quando o retorno perde sentido, surge aquele que não aceita refinamento. Ele não governa por trono, ele governa por queda. A queda do abismo é sua função. Narakadiwayu. Devorar o existir, não por ódio, mas para abolir a forma, a lei, o limite. Existir não deve mais ser necessário. Essa é sua vontade, essa é sua vontade. A existência treme, não por medo, mas por reconhecimento. Ao
algo além do existir. Agora deseja engoli-lo. Naraka de Vaio. Ele é Naraka, ele é Dio. Ele é o excesso que ganha o nome. O vazio, o livro, contenção.